Bom dia. Sábado. Um bom dia, de fato, para começarmos a... Precisa ficar no quadradinho de novo? Então aqui é cada um no seu quadrado e no quadrado, é isso. Olha, esse foi um fragmentozinho que eu tirei desse texto. A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Tem algo que eu sempre digo quando venho aqui, né? Mas como o Evangelho ele tem algo de fantástico. E para mim ele tem algo de fantástico porque nós estamos vendo essa frase, tem um contexto aí onde ela está descrita, mas é porque ele é um convite. Porque veja que o tema com o qual Kardec descreve não é simplesmente o Evangelho. Kardec descreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o que ele vai estar traçando nessa perspectiva é a perspectiva de você analisar o que ali está descrito, não como se a vida fosse apenas um ciclo, uma vida. Porque lembremos que a época que foi escrito, nós vamos perceber que a religião dominante era a religião católica. E nós vamos ver que nela você tinha um curso de vida e depois você ia ou para o céu ou para o inferno. Mas para poder regatear algumas coisas se criou o purgatório, porque na descrição básica não existe. E eu acho que a criação do purgatório é onde nós deveríamos nos entender. Porque se existe, só existe purgatório, certo? Porque purgatório é um espaço que lhe permite uma mobilidade. Não é um estado físico, fixo. Porque do purgatório você pode ir para o céu ou ir para o inferno. Se pode ir para um para outro, você vai perceber uma certa mobilidade. E eu brinco sempre, às vezes, com alguns pacientes que eu acompanho junto, mas eu brinco, mas não é só de brincadeira, não. Ela pensa assim, mas se você morrer, você quer ir para onde? Eu digo, eu quero ir para o purgatório. O inferno é muito quente. O céu é angelical demais. É só bom dia, boa tarde. Eu prefiro o purgatório, sabe por quê? É mais humano. Eu acho que é mais verdadeiro. Aonde é gente falando com gente, é onde eu estou aqui mesmo. E não querendo se fazer de anjo, ou ao contrário, querendo fazer do capeta. Porque às vezes é a mesma coisa. Porque o anjo que não liberta é o capeta que aprisiona. E a maioria de nós adentramos ao contato com a religião, almejando esse anjo. Só que o anjo que nós alcançamos é o capeta que nos liberta. Porque é o anjo que você quer alcançar, aonde você não consegue dar liberdade aos que convivem com você. E quem ama, liberta. E o oposto do amor não é o ódio, é o poder. Quem tem o poder não ama, porque quem tem poder não liberta. Quer manter o outro ali. E aí ficamos nós a fazer aquela carinha de anjo vindo para o centro religioso, seja ele qual for, a querer imaginar em si aquele centro angelical. E não esquece de qual é a face do anjo que nós estamos cultivando. Mas o Evangelho é fantástico porque ele vai falar isso. Vamos olhar a vida no prisma do Espírito. Mas, lógico, Fernando, quando você fala isso, você está pequenando. Porque o Evangelho, ele traz a mensagem de quem? Do Mestre Jesus. Isso é maior do que estar falando de espíritos. Nós temos um hábito de seccionar as coisas e não entender que ao seccionar as coisas, a única coisa que nós estamos fazendo é reduzir um todo a partes para entender a parte, no sentido de que o entendimento da parte nos ajude a entender o todo. Só que, como eu falei daquele anjo, a pessoa começa a aprender, ela começa a se achar o anjo, que o conhecimento liberta. Quando ele liberta, ele não é poder. Mas o conhecimento começa a ser usado como instrumento de poder. Então ele não liberta.
ele aprisiona. Começa a estudar, começa a aprender, começa a se achar o dono da história e aí esquece que toda segmentação só é válida naquele olhar, naquele momento. Porque como não é capaz de assumir a sua pequenez, começa a se insuflar maior do que o que é. A partir do dedo ele quer descrever o corpo inteiro. Então o que é que acontece? Ao falarmos disso, por vezes vamos nos utilizar da linguagem, de falarmos que existe espírito, que reencarnamos, como elementos fantásticos. E aí então, falar de a vida encarnada, ou falar da vida encarnada, onde a criatura está lá moribundo, e aí diz que percebeu seu espírito lá em cima, é a imagem que eu mostro sempre, ou às vezes isso, como se fosse então uma grande transformação. Eu, espírito, estou vendo o meu corpo. Mais uma vez, um estado também inerte. Porque o problema não é se ver assim ou se ver assim. A questão é o significado que nós vamos dar a esse ser espírito, a esse se perceber espírito. Porque quando entendemos esse significado, aí sim, vamos começar a perceber que não há nada de estranho. Por exemplo, para mim não há nada de estranho querer estar lá no umbral, que é a nossa transcrição do nosso purgatório, né? E aí eu lembro de um nosso grande amigo que perguntaram a ele, quando ele morresse, para que colônia ele iria. E aí ele disse que a colônia que ele iria era o umbral. Era o nosso amigo Chico, quando perguntaram a ele, e ele descreveu isso. É que veja só, quando a gente vai perceber, a história do que o nosso mestre traz, ela é luz. É luz. Só que o que é que a luz traz? As pessoas imaginam a luz como aquilo que quando eu toque, vou criar asinhas, e a partir daí vou virar aquela coisa maravilhosa, linda, fantástica. Vem ao centro, ou vai à igreja católica, ou protestante, ou seja, que templo religioso for. E aí então começa a estudar as palavras, as ideias, e daqui a pouco diz, não, eu me iluminei. Então eu estou me tornando aquele anjo. E esquece que Lúcifer era anjo. A descrição histórica, mitológica, era anjo, literalmente anjo. E tem um filme que passou um tempo atrás, eu esqueci qual era o título do filme, mas que um menino conversava com alguém, e esse alguém era Lúcifer, e ele não sabia quem era. E ele vai crescendo, está adulto, e um momento ele está lá com dificuldades, estão definindo essa história, e aí o menino pergunta para ele, por que que você se separou de Deus? E ele disse assim, eu não me separei dele. Mas o que foi que aconteceu? Você não é o rei dos infernos? Ele disse, sou. E aí o menino perguntou para ele, sim, mas então, o que foi que aconteceu? Aí ele se afastou de mim, então eu passei a ser o rei daquilo que eu tenho. O inferno. E aí o menino pergunta a ele, o que é o inferno? E ele deu uma resposta que eu achei fantástica. O inferno é quando você deixa de escutar a Deus. O inferno é quando você deixa de escutar a Deus. Deixou de escutar a Deus, você está nesse inferno. Mais medonho e desastroso, quanto medonho e desastroso fosse o mundo interior. Porque quando você não escuta Deus, você está se debatendo apenas com as suas dores e angústias. Mas quando você fala de Deus, nós dissemos que somos fagulha de Deus, não é? Fagulha do divino, que emana e aí a alma advém disso daí. Então, nós deixamos de escutar o que há de divino dentro de nós. Por isso que só nos resta a parte de dor, sofrimento e escuridão. E o que é deixar de escutar Deus? É justamente quando a gente usa da luz, não para libertar, mas da luz para aprisionar. Porque Deus é amor. Amor liberta. E Ele nos faz isso que é fantástico. Nos dá a liberdade. Nos dá a liberdade.
E alguns vão dizer assim, mas como é que eu posso ter liberdade se eu sou limitado por outras coisas? Porque o mundo não foi feito só para você, foi feito para todos nós. Liberdade é uma fruta maravilhosa que você come, percebe o sabor doce e também o amargo, o azedo, o cítrico, porque o sabor dela é o sabor da convivência, porque liberdade isolado não é liberdade, é solidão. Liberdade é a vida em conjunto, aonde ela, em vez de aprisionar, ela nos dá asas para cada vez ir mais além. E aí então, essa luz de Jesus, eu gosto dessa parte do Evangelho, porque é o seguinte, eu sempre escrevo, em vez de moral estranha, estranha moral. E veja só, é a mesma imagem, se via no Jesus. Nós falamos de um Jesus mitológico, que parece que só tem as asinhas. Não mostra em nenhum momento a revolta dele com alguma coisa, quando ele não quis fazer outra. Não, parece aquela coisa sempre angelical. Venham todos, sempre estou aqui para ouvir, eu estou aqui para fazer. Não. Essa parte vai chamar a atenção que há algo de humano. E é o humano que há no Cristo que me ilumina. Porque é o humano que há nele que diz que eu posso alcançá-lo. Ou como ele diz, posso ultrapassá-lo. Por isso, porque é humano. Se ele fosse divino, eu não poderia ultrapassá-lo. Porque é o Cristo que diz, se tiverdes fé, poderá fazer muito mais do que eu fiz. Então, se ele diz isso, ele se coloca como um estágio ainda, nesse processo de crescimento e evolução a outros. E se ele se coloca assim, ele não é o fim. Porque nós vamos descrever Deus como o começo, de onde tudo se origina, e o fim, onde tudo que ele é absoluto. O Cristo não se coloca assim. A visão católica que o descreveu, querendo colocar como sinônimo de Deus, foi apenas um artifício para corporificar algo que você não consegue pegar, e aí é mais fácil você cultuar a imagem do que você viver a essência. Mas então esse Jesus é o humano, aonde chegou no templo, jogou tudo aquilo para cima. Aonde a outra veio pedir para ele, para ajudar, ele disse assim, não, eu estou aqui só para os filhos de Israel. Ela não era judia. Mas ela diz lá para ele, o Senhor que come, os farelos do que sobra, cai para os porcos. Então pelo menos me trate como porco, me dê os farelos. E ele vai lá e atende ao que ela tinha pedido, que ela tinha falado. Uma característica do humano, porque nós às vezes estamos dentro do centro, aonde estranho é essa moral que a gente está cultivando, como se nós só tivéssemos o anjinho, literalmente. E aí o que eu estou tentando falar aqui é lembrar daquela parábola, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Quem ficou? Ninguém. Mas veja como nós nos colocamos quando acontece um incidente qualquer que ganha divulgação em tudo que é canto. Veja como nós nos colocamos. Então, eu gosto dessa passagem porque ela me traz a imagem de um Jesus que divide. É uma imagem de um Jesus que divide. E aí, essa é a angústia que ficam alguns ao tentar arremendar daqui e de lá. É um Jesus que divide. E ele fala isso, que ele divide. Onde estiver lá vai separar pai, mãe, irmão, irmã. E a gente fica... Porra, Jesus é amor, amor é... Como é? É união, é... Como é que divide? Como é que ele chega e a chegada dele não vai ser paz, vai ser guerra? É mais uma vez a mesma coisa. Sabe por que eu gosto do purgatório? Porque o inferno é estático, é a mesma coisa. Chama para lá, fogo para cá, chama para lá, fogo para cá. Você sofre um momento, depois o saco enche e vai ficar só naquilo, é o mesmismo. O céu, a mesma coisa. Coisas angelicais, a depender da sua crença, ele vai mudando. Vai ter ninfas, vai ter mel e maná, mas a mesma coisa. O purgatório é a única coisa que tem um pendão de um lado para o outro. E veja, quando ele fala assim, que eu digo, poxa, divide, é justamente, é que a vida para alguns de nós, ela é ou uma polaridade só ou a outra. Não é. Não é. Nossos pais nos educam como se fôssemos ser o profissional de excelência lá em cima. Se formos jogador, íamos ser o Pelé.
A vida é assim? A vida não é assim. Então, estranha moral é essa moral que nós estamos pregando para os nossos filhos. A gente cria como se ele fosse ser o filho mais perfeito do mundo. E quando descobre ele nas suas características humanas, assim como as nossas, a gente apedreja. Estranha é a nossa moral, porque a moral do Cristo não é assim. Por isso que ele diz que divide. Primeiro, porque cada um de nós, quando olhamos para alguma coisa, temos uma visão diferente, mesmo sendo o mesmo objeto. Porque justamente cada um vai descrever a partir do seu contexto. Então, não há nada de estranho. E quando a gente vai ver essas duas imagens que estão aí, é porque a gente tende a querer ser o anjozinho branquinho do lado de cá. E achar que o lado de lá é o funesto. Aonde que é isso? É porque esses dois lados existem aonde? Dentro de nós. Agora, se eu arrancar um pedaço, eu vou prosseguir inteiro. Mas veja, que é isso que a gente quer que aconteça com o outro, porque com a gente não diz isso. Porque só é assim o vizinho. Só é assim o vizinho, o outro. É a história de quando você vê, hoje como se discute, se traz a história da, como é? Não é opção, não é escolha, orientação sexual. O do vizinho, ou do outro que passa na rua, é a bicha. Quando é o de dentro de casa, é o homossexual. Muda a linguagem. Muda a linguagem. Por quê? Porque é seu. Quando é seu, você não quer que fale mal. Dos outros, você faz piada e escarnia. Quando é o seu, não me sinto bem no lugar onde fazem isso. Que moral é essa? Que angelitude é essa que nós estamos querendo alcançar? É uma angelitude de um Jesus morto na cruz, que não toma atitude. Jamais chegaria no templo e jogaria aqueles tabuleiros tudo para cima. É isso que a gente está querendo, algo irreal. Então ele vai falar, vai falar, porque se você está dentro do seu núcleo e você pensa diferente, e aquilo que você pensa vai levar à edificação de algo positivo para você e para o outro, faça, mesmo que todo mundo esteja contra você. É nisso que ele divide, porque a gente tem o hábito de fazer o seguinte: é melhor estar na miséria todo mundo junto, do que correr o risco de ficar sozinho. Correr o risco de ficar sozinho. Agora a gente esquece do seguinte, algo que é fantástico. As grandes coisas que nós temos, a nível de invenções, de descobertas, surgiu porque um doido, que é só doido, por isso que eu gosto lá do purgatório, certo? Porque onde tem doido, só um doido. Porque assim, Einstein, quando começou, diziam que ele ia para onde? Os grandes filósofos, um dos que nasceu morto, Nietzsche, ele já se dizia assim: é porque o olhar comum só sabe comungar com aquilo que ali está, porque o que quer é se manter cômodo aonde está, em vez de encarar aquilo com que está vivendo, aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então esses grandes homens só são venerados de forma póstuma. Mas é melhor ser assim do que o contrário, estar sendo venerado enquanto está vivo e morre no dia que o corpo desaparece. É o lugar de muitos que apedrejavam Nietzsche, por exemplo. Não colocando ele como nada endeusado, mas falar o valor e o poder de algo que você acredita e defende. E as transformações que nós vamos vendo no mundo é às custas dessas pessoas. Aí a pergunta agora é: qual é a moral que você quer para você? A moral que lhe traz esse compromisso de ser um elemento transformador da vida, ou de ser um elemento mantenedor na vida, no mesmo caos onde ela está? Porque dizer que o que nós vivemos hoje é algo bom, não dá para entender. Não dá para entender. Porque quando a gente fala dessa divisão, o Cristo, quando divide, ele divide para unir. O que é dividir? É nós formarmos um grupo, eu, Cecília, mais umas 4 ou 5 pessoas aqui, e nós fazermos o seguinte: grupo não é todos dizerem sim senhor, é eu dizer o que penso, ela o que pensa, e aí em conjunto, o que vamos fazer com nossos potenciais
em prol de um trabalho comum. Mas o que é que acontece? Eu quero participar desse trabalho, porque é grande. A ULI é enorme, certo? Cecília que gere, eu vou estar colado junto. Mas eu não concordo com nada disso. Eu estou lá dentro para estar dentro, mas fico só minando, apontando os problemas. Não está vendo? Vai quebrar a cara. Está vendo? Não vai dar. Eu estou falando da ULI, às vezes a gente faz isso, sabe com quem? Com os filhos. O filho quer ser dançarino, vai morrer de fome. Quer ser professor, vai morrer de fome. Como é que quer ser professor? Vê a miséria que está aí, certo? E aí às vezes a gente pega e amputa a vida de alguém que seria como Roberto Freire. O nosso olhar pequeno mata a grandiosidade que existe no outro. Então a gente vai estar aqui junto, e aí é aprender a fazer isso. O que o Cristo divide é em prol de uma união que faz o quê? Respeita as diferenças. Ela não anula as diferenças. Porque para mim o céu e o inferno anulam as diferenças. Passa a ser um lugar só. Então quando a gente vai falar agora dessa leitura judaico-cristã, de céu, inferno e purgatório, vamos falar de colônias espirituais. Aí vamos falar então que existe dos mais variados tipos. E os mais variados incluem um grande número de colônias que nós não temos capacidade sequer de conseguir entender como a vida transcorre lá. Porque um exemplo simples disso está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos têm sexo? Aí eles dizem, não como vocês reconhecem, mas tem. Se não é como eu reconheço, para mim não tem, porque eu só reconheço desse jeito, certo? Agora, existem patamares que nós não somos capazes de enxergar, mas nós começamos a nos colocar, por falarmos que somos espíritas, defensores de colônias espirituais. E aí, para a gente, o paraíso é o nosso lar. Um olhar pequeno, pequeno. Parece, então, que todo mundo que desencarna vira espírita. Tem desencarnado católico, protestante, muçulmano, e cada um vivendo em colônias compatíveis com a sua psicosfera naquele momento. Então, vá além. Se proponha sair e entender que essa união é porque é justamente isso. A vida é feita de duas faces. E por que é que isso é assim? Porque assim, alguns vão dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre é assim, eu sou Gabriela. Mas a gravidade vem e tudo cai. A Gabriela de 70 não é a Gabriela de 25. Então a gente entender que a vida se transforma, você quer queira ou quer não. Estando aqui ouvindo a palestra, buscando entender, refletir, ou você não estando tomando um chopp lá fora, a vida se transforma. Porque graças a Deus, a transformação da vida não se dá por escutar palavras. Porque senão seria uma maravilha. Sabe quem seriam os primeiros salvos? Se é que existe salvação, mas entendendo salvação como autoiluminação, os 12 que andaram com Jesus. Mas a primeira oportunidade que tiveram com ele no estreito, fizeram o quê? Então, ninguém se transforma enquanto não vive na pele aquilo do qual está ouvindo, falando, buscando interpretar ou entender. Essa é que é a verdadeira moral. A moral daquele que procura, nas suas ações e atitudes, reconhecer os elementos capazes de transformar a vida. E aí então a gente não vai ficar apedrejando o outro, porque nós vamos entender que aquilo que é no outro é o mesmo humano que há em nós. Mas, Fernando, se é assim, e aí, como é que fica? Porque assim, é bom a fofoca, né? Falar de vez em quando, uma fofocada é boa. Fofoca fraterna, maravilha. Centro espírita é fofoca fraterna, certo? Mas veja só, a pergunta é que a gente precisa fazer, no que é que eu estou acreditando? Naquelas imagens fantasiosas do espírito, porque assim, parece que estar com o espírito é justamente isso, é entrar na mediúnica, meu espírito dar as sacudidas, ver o preto velho baixar, chegar ali, ser o doutrinador. Parece que ser espírito é isso. E aí a gente fica com a visão do espiritual dessa forma assim, fantasiosa. Aí parece que o homem está com a mão cheia de luz. Só para um observador incauto, porque só está olhando ele em um prisma. Basta ele dar uma rodadinha que vai ver que aquilo não é real. Se a foto for em 3D, vai ver que também não é real. Agora veja só, como nós, frente às imagens
que a vida se coloca para a gente se contenta em ficar olhando em uma posição só. Mas sabe por quê? Porque nos mantém assim, se sentindo tranquilo, se sentindo numa boa, imaginando que vai alcançar o céu amanhã, que existe um céu para ser alcançado, que basta dar sopa na rua, que nós vamos então crescer enquanto espírito, que basta chegar aqui fazer palestras, que basta chegar e coordenar construção de cursos, que nós estamos assim ganhando essa luz. É um olhar estreito. Estreito. É por isso que é bom o Cristo que divide. Porque ele vai dizer, enquanto eu estou dizendo que não, eu estou fazendo o maior, vai ter um outro irmão também que lê o mesmo livro que eu leio e vai dizer assim, peraí, Fernando, eu vi você dando porrada na tua mulher. Cadê o Cristo que está aí? Então, é o que esse convite faz, para que a gente possa se perceber espírito. E espírito não tem olhos na frente dos olhos, não. Ele sente como um todo, porque o perispírito é um elemento sensitivo como um todo. Então, ele percebe que está atrás, na frente, do lado. Ou seja, a proposta da ideia de se perceber e assumir como espírito é se colocar nesse âmbito de olhar a vida de diversas formas. Para que nós não estejamos, então, a apedrejar alguém só por um aspecto, ou o contrário, porque a maioria das vezes, quem é que sofre com isso, somos nós. Porque, você lembra que eu falei da história do purgatório e do inferno? E eu falei de Lúcifer, que ele dizia então o que era o inferno? É não ver Deus. Então é quando eu começo a olhar de uma maneira totalitária, aonde o conhecimento me traz poder. Poder que não liberta, porque ele julga. E ele acha que ele é o único correto. E quando ele faz isso, ele aprisiona quem? A ele mesmo. Por isso que nós vivemos nos grandes infernos de nossa vida. Porque não somos capazes de perceber quem somos. E ainda dentro da história da crença judaico-cristã, quando a gente vê o ladinho de cá, a gente começa a fazer o seguinte, esse a gente tem que esconder para ninguém enxergar. E quando a gente fala do ladinho de cá, a gente tem que esconder ele porque a gente tem culpa. E a culpa é que é a miséria. Então, a estranha moral que a gente vê ali, que ele fala separar pai e filho, vocês lembram daquela passagem da Bíblia, do filho que pede o dinheiro ao pai, diz, velho, me dá minha grana aí, que eu quero o quê? Torrar a vida, eu quero aproveitar tudo que tem. E aí, cai no mundo, gasta tudo, não tem mais nada, vira peão dos outros. E começa a pensar então, porque veja, a dor não transforma ninguém não, transforma ninguém, porque a gente fica às vezes achando que a dor transforma, e a dor só deixa você na posição cômoda de dizer que está doendo, e aí depender da pena dos outros. Então o que acontece? Fica lá na pior, e aí o que é que ele faz? Ele, peraí, começa a usar o que a gente tem aqui em cima, porque queimar tudo, acabar com tudo, é viver como o bicho vive. Acorda, toma café, come, e vai levando a vida sem raciocinar, sem pensar, sem tentar fazer uma análise com que no fundo dessa análise esteja uma proposta de progressão para a própria vida. Porque analisar por analisar não adianta nada. Você apenas quebra as coisas e diz, sim, e a partir daí? Vai fazer o quê? Se é só para quebrar, meu irmão, não venha quebrar o que eu tenho, não. Pode, se mandar. É o que eu faço às vezes com alguns espíritos que vêm e me criticam. Eu digo, sim, e aí? Porque para me criticar já não precisa, eu me critico. Muito bem. Qual é a proposta? Porque é simples. Criticar o outro é o que a gente faz. Então, a divisão que nós cultivamos não é a divisão que o Cristo traz. É essa divisão. A gente começa a resolver o problema dos outros na nossa mesa de laboratório. Então, a gente resolve o problema do filho dos outros, da mulher dos outros, do outro colega de trabalho, como proposta. Faça você. Aí não. Ou então eu acho muito legal. Olha, eu tenho um projeto fantástico de ajuda aos miseráveis. Eu digo, ótimo, beleza. Vamos implantar? Eu digo, vamos, e aí? Eu tenho um projeto. Pois é, meu amigo, de projeto, eu tenho vários projetos. Para mim, para outros. Agora é o seguinte, qual é a execuibilidade? Quem você vai trazer? Como vai mobilizar? Como vai fazer?
Aí é tranquilo, eu quero fazer festa com o suor dos outros. Eu quero fazer festa com o suor dos outros. Então eu trago o projeto e entrego para a Cecília, para que ela implante. E depois que o projeto dá certo, eu digo, olha, o projeto foi meu. É isso que às vezes a gente faz dentro de casa. A gente terceiriza para babá, educar nossos filhos. Só que dá errado. Porque educar é complicado. O errado que dá é cada um desponta o que tem. E aí a gente começa a apontar a babá, ou apontar a escola. Porque a escola passou a ser quem dá educação doméstica, agora não somos mais nós. Veja, é terceirizar. Agora a gente precisa fazer o quê? É olhar de uma outra forma. Porque, às vezes, quando a gente fala de culpa, é como se culpa fosse responsabilidade. Eu digo, eu sou culpado. Dizer eu sou culpado não muda a vida em nada. Não muda em nada. Agora, quando eu digo eu sou responsável por isso, porque ao dizer eu sou culpado, eu estou aceitando aquilo que externamente está se colocando sobre mim. Certo? Quando eu me digo eu sou responsável, eu agora estou dizendo o que desse externo também é meu. E como eu posso reagir a isso? Porque senão, a gente escuta o que o Fernando falou aqui, e aí é algo que eu de vez em quando brincava, e vendo algumas palestras eu ia ficando pequenininho. Porque cada coisa que eu ouvi, eu dizia, isso tem a ver comigo. E aí eu ia ficando pequenininho. Porque a ideia do inferno como local de sofrimento eterno, de punição, ou a ideia do reencarne como um eterno resgate, é pesada demais. Toda vez que eu reencarnar, eu vou pagar o que eu não fiz lá atrás, porque como eu ainda sou imperfeito, eu erro. Ou o contrário, a proposta de ser agora aprendizagem. Aí muda. Dá uma perspectiva diferente, porque quando eu falo de aprendizagem, eu estou falando de aprendizagem para o espírito. Aquele ser que é imortal. E aí então, o que a gente falou de extrema moral vai entender agora, que a divisão do Cristo não é essa que nós fazemos em casa. Ou fazemos no trabalho. Eu acho legal no trabalho espírita. Reunião mediúnica. Médios e doutrinadores, e aí eu faço a seguinte colocação. Não quero trabalhar com Cecília. Todo espírito que baixa, ela diz, o manto de Nossa Senhora vai lhe cobrir. Todo espírito que chega, ela já manda botar sorinho e vai para emergência. Todo espírito que chega, ela já vai dispersando e mandando embora. Eu não quero trabalhar com ela. Aí, meu amigo que está ali do lado, que lê também o Evangelho, diz, mas Fernando, o que foi que o Cristo disse? É isso. Você já falou para ela? Ah, não falo para ela não, porque Cecília é insuportável. Se eu falar, ela vai querer agora jogar pedra em cima de mim. Mas veja, eu não estou vendo o meu lado de cá. Eu estou dando uma de bonzinho, porque eu sou um médium excelente. Ela que só vive doutrinando como se fosse há 40 anos atrás, presa a vários atavismos. Não. É porque eu nunca cheguei e disse, olha Cecília, esse caso foi legal, aí o outro já não foi bem, aí o outro foi melhor. Ou então, quando eu vou dizer, olha Cecília, eu acho que esse caso não foi bem. Ela diz, não, Fernando, eu percebi isso do espírito. Mas a Fernanda diz, mas o médium sou eu. Ela diz, não, o médium somos todos nós. Então é a gente poder escutar o outro e falar com o outro sobre as nossas disenções, no sentido de fazer uma construção comum, que seja participativa e integrativa. Mas a gente vive na divisão de fazer o inverso, de apontar, falar mal do outro. Essa é a divisão contrária à divisão que o Cristo traz, que a divisão que o Cristo traz é eu dizer, eu sou assim. E Cecília vai dizer, eu sou assim. E como é que a gente arruma esse assim, para que seja um assim que seja legal com todo mundo, sem eu perder a minha individualidade, nem você perder a sua? Porque é fantástico. Casais, eu e minha amiga nos casamos, e aí aquele amor enorme, eu sou a metade dela, ela é a minha. Quando ela morre, o que é que acontece comigo? Se eu perdi a minha identidade, acaba a minha vida. Agora, se eu estou com ela, eu reconheço quem sou, ela reconhece quem é, eu impulsiono nela os valores positivos, ela em mim também, eu trago para ela os valores negativos, e a gente começa a elaborar isso junto. Agora são dois espíritos que cresceram junto. Ela vai embora e morre, e o que é que eu digo? Até logo, daqui a pouco estarei com você. A sensação não é mais de destruição, nem de solidão, mas de construção conjunta, que foi feita aqui e continua onde? Lá. Agora, isso não é possível se nós não formos capazes
de acatar que só olhando para os dois lados, esse espírito perdido, que parece que vive nesse beco, como essa imagem está mostrando aí, fica procurando então um orador, um mentor, e aí vai virar aquelas seguidetes, e os seguidetes também, são seguidores de. Então, a pergunta é essa moral que nós estamos buscando, porque a moral estranha é essa, é tirar, dar a alguém algo que é valioso, valioso. Você está dando a alguém o lugar de ser seu orientador. Qual é a vantagem? Que quando for para o brejo, você diz a culpa é dele. Só que não adianta, porque algo lá dentro diz, e você deixou, e você deixou. Aí você começa a ver que a coisa tem outro caminho. Então, a estranha moral é que a gente precisa perceber que isso daí está assim, porque nós não assumimos o papel de sermos o gestor de nós mesmos. Ficamos esperando um mentor, um santo, um orador espírita, um padre, um pastor, seja quem for. São apenas insights que nos mostram que há um lugar a chegar, para que nós precisamos fazer esse caminho pessoal. Esse caminho não tem como ser um caminho feito por alguém. E esse caminho se faz ampliando o olhar. Por isso que está aí a primeira imagem que estava lá, sem a frase que estava no início da nossa conversa. Porque a vida espiritual que é a vida verdadeira, não é isso? Agora é o seguinte, vocês aqui estão todos encarnados, uns mais encarnados, outros menos encarnados, mas estão todos aí com sua carninha. Quem é que está vivendo agora? Quem está vivendo? Não é o espírito? Então, a vida, enquanto vida espiritual, ela não se dá só na dimensão espiritual, ela se dá onde o espírito está. Então, a vida que é real é a vida que você está vivendo. Essa vida que você está vivendo no seu corpo é a sua vida real. Que vida que eu estou vivendo? O que revela a vida que eu estou vivendo é a ótica com que eu descrevo, interajo com a vida. E aí, às vezes, está sendo aquele que é lindo para palestrar, mas na hora de acolher, não sabe acolher. Quando quem tem que acolher é quem está dentro de casa. Que tem espinhos. Mas o Cristo nunca disse que era fácil. Porque a ideia de você ampliar o olhar é você passar a olhar, então, as suas dores e dificuldades como que etapas de crescimento. E aí, lógico, eu peço a vocês desculpas, às vezes, porque alguns raciocínios ou imagens que eu trago são, assim, muito primárias, muito básicas, mas é uma tentativa interna de poder trazer, assim, como é que a gente, então, sai de um elemento teórico para a gente constituir algo. Aquela história da criança fazer o tal do bendito do curso de inglês, que aí não quer, que briga, que reclama, aí quando termina, que entra na faculdade, o diferencial, quando termina a faculdade, que precisa fazer uma pós fora, olha o diferencial. Então você vê que aquilo pelo qual você brigou, esperneou, disse que não queria, que era ruim, olha o quanto lhe deu de upgrade lá na frente. Então é mais ou menos isso, é deixar de ter um olhar pequeno, é olhar que nós precisamos aprender a matar o outro para sobreviver. Do passado. Hoje precisa, às vezes, Cecília é tão chata que dá vontade de dar uma exterminada nela, né? Mas não dá, porque eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ir para o inferno em vez de ficar no purgatório. Então não dá. Eu deixo a bichinha aí ainda, certo? Deixo ela quieta. Mas veja só, como é que eu olho as minhas dores. Não é minimizar as dores que eu estou falando, não. Mas, Fernando, é fácil, você está minimizando. Não é não. Teve uma criatura que ficou tetraplégica. E eu acho legal porque ele me lembra aquela história que eu falei do Jesus que fica comum, né? Ele ficou tetraplégico. E o que é que a gente esperaria de um tetraplégico, né? Nada. Um monte de carne que mexe malmente o pescoço. Ele se chamava Super-Homem na imagem mitológica. E era o Christopher Lee. E investiu tanto, ajudou tanto para a investigação no uso de células-tronco. Ou seja, aquela pessoa mostrou que o valor da pessoa está no valor que a pessoa se dá. Então o valor do espírito está no seguinte: seu problema é difícil, mostre o seu valor, supere. Porque o que nos é dado como prova é a oportunidade de superar e reconhecer então a grandeza que nós temos dentro de nós. Não é um limitante, é algo que lhe diz: persevere, seja autodeterminado, e você consegue.
Aonde então a gente começa a perceber que é assim que a gente precisa olhar a vida, para colhendo a vida como espírito, eu vou morrer. Às vezes estou na minha fase terminal de câncer, e aí vou morrer. Não vou ser curado, não vai ter nenhum preto velho, índio, caboclo, que vai dar um passe e eu vou ficar curado. Mas se eu estiver olhando assim, eu não estou olhando como espírito, porque o espírito sabe que imortal é ele enquanto espírito. O corpo vai ter que ir um dia, seja hoje, amanhã ou depois. Então o que ele vai perguntar para si é: a cura é o despertar do meu olhar para a vida de uma maneira diferente, mais construtiva. Essa é a verdadeira moral. Então, se ao estar aqui eu começo a aprender isso e botar na prática, eu estou curando quem? A minha ignorância. E aí então eu posso sair do corpo, mas chegando do outro lado, não vou chegar bravejando, brigando, nem sendo obsessor de ninguém, de minha amiga ali. Ser obsessor dela, para quê? A vida continua, eu já sei que é assim, vou chorar pelos meus, mas vou procurar auxílio para chorando por eles, não prejudicá-los, mas buscar auxiliá-los, porque a morte não é um fim, é apenas um até logo. E aí vamos entender que a vida vai nos exigir sempre sacrifício, mas transformar sacrifício em sofrimento é um papel seu, é você que faz isso, porque sacrifício não é sinônimo de sofrimento. Então, olhar a vida enquanto espírito, adotar uma moral que não seja estranha e seja verdadeira, essa perspectiva do homem em um ciclo contínuo de evolução e crescimento, é ver sacrifício não como sofrimento, mas sim como aquilo que nos é necessário para transpor o estágio onde estamos. Como todo feijão tem que ter o sacrifício de romper a casca para poder brotar o solo e poder distribuir os seus frutos. E isso é o que a vida nos coloca. É isso que a dificuldade da vida se chama para cada um de nós. Mas às vezes a gente está literalmente perdido. Como se... Não adianta, Fernando, você fala tudo isso, mas minha cabeça está aqui a 1000. Não adianta, nada disso entra. E de fato, um pote cheio consegue acrescer alguma coisa a mais? Não. Já vem com as ideias tão programadas que nada adentra, porque já chega julgando. Já chega utilizando do poder para julgar, e todo mundo, tudo que julga ele, exclui, não deixa ser integrado. Aí a ideia que a gente traz é o seguinte: para sair disso, o Chico eu acho ele fantástico, aquela história das mães sofrendo, as pessoas sofrendo, e aí ele balançava a cabeça e dizia assim: qual é a resposta? Trabalho. Quer sair da dor? Trabalho. A mãe que teve o filho como é vitimado por isso, crie uma associação para ajudar essas pessoas. A mãe que teve um outro problema, crie um grupo de trabalho para auxiliar aquilo, porque quando você começa a trabalhar com o outro, de coração, não é da boca para fora, de coração, a imagem do outro se confunde com quem? Com a sua. E aí então, quando a imagem do outro se confunde com a sua, aquele local que você estava sem saída muda, porque a luz da vida, ela ilumina a tudo. A luz que eu, no meu trabalho, começo a perceber como iluminação do outro, ilumina a mim também. E aí então, iluminando a mim agora, aquela imagem daquele ser que estava lá, naquele beco, ganha outro significado. E aí então eu começo a perceber que é possível fazer uma união de positivos e negativos em prol de uma vida melhor. Eu não preciso destruir a minha agressividade, eu preciso usar a minha agressividade de forma construtiva. E aí vamos começar a perceber que eu adoro essa imagem de Jesus, porque tem uma história daquela imagem de Jesus preso na cruz, certo? Ou então como se fosse sempre aquele que estivesse falando, impondo leis. A vida não é assim, mas tem gente que fica assim, entrou para o centro e tudo, agora começa a ser o crítico de tudo, né? Se a roupa está curta, ele fala, se fumou um cigarro, ele briga, se tomou um vinho, ele briga. Eu não estou dizendo que tudo isso é certo nem errado, mas veja como você está se colocando. Você está se colocando mais uma vez como dono da verdade. E não é assim. Não é assim. Aí eu gosto desse olhar do Cristo, nesse sorriso. E eu gosto assim das imagens, porque assim, o retrato de Jesus, como é imaginário, bastou botar barba grande e cabelo grande. Se eu falar o nome dele, todo mundo olha e diz que é a própria criatura. E na realidade eu acho isso fantástico, porque se nós aprendermos a fazer isso, basta olhar no espelho e imaginar o nosso cabelo crescendo, a nossa barba crescendo e a nossa face se transformando.
E depois que a gente pisca o olho, tudo aquilo some. A imagem que está é a nossa. E a gente descobre então que Jesus não é uma imagem. Jesus é uma proposta de atitude. E aí então, quando a gente olha nisso, vamos ver o seguinte. É cômodo ver essa imagem? Do menininho ali com a marreta? Mas não é uma realidade nossa? Então, dá para falar de um espiritual, de um angelical, como eu disse, que não queria ir para o céu, sabendo que isso é realidade? Eu prefiro estar no purgatório. Eu prefiro estar nesse estágio intermediário, enquanto eu entendo que eu estou muito longe de ter algo de superior, aonde eu estou galgando cada vez um pouquinho mais a busca de esclarecimento, para que eu não seja um elemento mantenedor disso. Para que então a gente entenda o que é que a gente está falando com causa social. E a gente entenda que não tem como falar de uma vida boa para a gente sem esquecendo quem está morando aqui do lado. E aí na hora de sair fica com medo de pegar o carro. Porque é a única hora que lembra às vezes. E qual é o convite do olhar desse Jesus? Está sorrindo, eu mantive ele sorrindo. Eu mantive ele sorrindo. Porque é preciso que a gente seja capaz de sorrir para a vida. Porque Jesus, quando estava lá, dizem que estava escrito, né? Deus perdoa-os. Eles não sabem o que? Que é o que a gente não sabe dizer. É o que a gente não sabe falar. A gente não sabe dizer, perdoa, Pai, pois Ele não sabe o que faz. Não, a gente se coloca como juiz. E a gente quer fazer o inverso daquilo. Fernando, então não existe justiça? Existe a justiça dos homens. Ele existe para criar normatizações de comportamento, conduta de vida em sociedade. Mas longe de mim, querer ser o juiz daquele espírito. Porque veja só, Fernando é capaz de fazer qualquer coisa. Porque toda a história da humanidade também está dentro dele. Porque Fernando tem um nariz, não é porque foi Fernando que evoluiu, foi a humanidade como um todo que evoluiu nessa expressão do corpo físico. Por isso, igual a vocês, eu tenho um nariz, 2 orelhas. Tem um pedaço de dedo a menos, certo? Para eu aprender que em vez de vários anéis e ficam os dedos, vai os dedos e fica o ser. Você é mais do que isso. E a vida lhe chama para que você perceba que esse Jesus, o que é sorrir para isso? É em vez de dizer que isso não tem jeito, que a vida não tem jeito, que nada vai mudar, que nada se transforma. O sorriso dele só lhe expressa uma coisa: tudo isso que está aí se transforma. Sabe de quem depende? E ele diz, não é de mim. Não é de mim. Isso só depende de você. Por isso que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque é cômodo estar na cadeira, assistir e não se escolher como elemento transformador dessa realidade. E aí a gente achar que é normal. Que é resultado da sociedade, sem lembrar que a sociedade somos nós. É fácil falar de espíritos desencarnados, aonde a gente não consegue entender que a vida espiritual se dá fora e dentro da carne. Que não existe um mundo para cultivar lá, quando eu morro, porque o corpo físico morreu, e eu digo que eu morro, é o meu corpo que morre, o meu espírito continua, ele vai se agregar com iguais. Iguais a quê? Ao que esse espírito viveu estando aqui e agora. É o que eu faço aqui e agora que constrói o meu hoje e o meu amanhã. É isso que eu preciso entender para então abraçar uma moral que seja uma moral que me leve a uma construção mais verdadeira e menos hipócrita. A estranha moral de que esse capítulo fala é da hipocrisia, de achar que se transforma sem se assumir enquanto indivíduo e elemento primaz na transformação da sociedade em que vive. Quer dizer, no sim senhor, ao pai, à mãe, ao tio, aos amigos, que vai transformar isso. Não vai. Não vai. Então, essa proposta, ela vai nos levar a ver algo que eu acho fantástico. Porque às vezes entramos dentro da casa espírita e estamos aqui esperando a bênção de um espírito grandioso e iluminado. E algo que eu gosto fantasticamente nessa casa, na figura de quem a idealizou, é que ele diz que nós temos que tomar decisões
próprias, assumir as suas decisões. Se senta, se discute o que vai fazer, não se espere um espírito baixar e dizer o que vai fazer. As pessoas sentam, discutem. Há influência espiritual, há, porque inspira, porque intui, porque para ele mesmo que idealizou e tem feito crescer, tem todas essas influências. Mas na hora que a gente conversa, que a gente sentamos pessoas conversando uma com as outras, vendo as dificuldades e as diferenças. Porque a verdadeira percepção do espiritual não é essa que nos mantém obscuros como elemento manipulado por algo maior. É algo que revela que nós somos o elemento principal da transformação daquilo. E que aí vai nos dizer então que nós somos verdadeiramente essa imagem que a gente estava denotando ao outro. Que é o que o Cristo disse. Não é ele que vai transformar. Não é Chico, não é Joana. Eles têm a plena certeza disso. Somos nós. Aonde nós podemos usar desse elemento do outro como elemento estimulante, impulsionador, mas não nos colocando como se fosse esse outro o elemento a transformar toda a vida que nós temos. Estranha moral é justamente não entendermos que vida é isso. É ser como somos, mas buscar, sendo como somos, nos tornarmos cada vez um pouco melhor. E calculando passos do tamanho da perna, não viver caindo do terceiro andar, porque nem no terceiro andar estava, só imaginava que ali estaria. E aí diz que a vida evolui, não evolui, só lhe revela o nível que você está. E como você se apega ao poder e não ao amor, ele lhe mostra que você não estava onde você achava que está. A verdadeira moral é a moral do amor que integra e liberta.